Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pauta em Destaque. Então, olha, para você que está chegando agora no nosso canal, já aproveita e já segue todo o perfil. Eu tenho perfil, olha, no Instagram, no TikTok e, é claro, aqui no YouTube também. Então, é Pauta em Destaque _podcast. Aqui você vai encontrar sempre assuntos diversificados, com convidados muito especiais que são especialistas em diversos nichos. E hoje, a nossa pauta em destaque é um tema muito delicado, mas que é inevitável, porque com certeza, se você não passou, você vai passar por ele. Que nós vamos falar sobre o luto. E quando eu falo do luto, não é somente quando você perde um ente querido. Você sabia que você pode estar sofrendo, passando pelo luto por um animal de estimação, por uma situação na sua vida, de repente algum momento pessoal ou profissional que você não conseguiu deixar de lado e seguir sua vida adiante. Então é um tema que aborda várias especialidades, vários pontos na sua vida. E hoje a minha convidada ela é muito especial porque ela é especialista neste assunto. Ela é psicóloga, atuante há mais de 20 anos, clínica. Ela atende desde criança até idoso, então todos os públicos, criança, adulto e idosos também. E ela também vai falar sobre esse tema, que ela é especialista em falar sobre a perda, né? Falar sobre o luto, que é a Janaína Bárbara. Seja bem-vinda, Jana! Obrigada, é um prazer estar aqui com a minha amiga de infância, prestigiando esse trabalho. E vamos falar desse tema aqui realmente delicado, sensível. É verdade. A Jana, além de ser uma profissional que eu admiro demais, assim, não somente pelo profissionalismo, pelo cuidado, pelo carinho que ela tem com todos os seus clientes, seus pacientes, ela é minha amiga de infância. Então, para mim, Sim, é uma honra realmente trazer para o nosso segundo episódio do nosso podcast esse tema que é tão difícil, mas que realmente é o que a gente estava conversando aqui de bastidores, né, sim, Jana? Uma hora todo mundo vai passar se já não passou. exatamente. Eu falo que não é privilégio de ninguém. Quando a gente fala de luto, a gente fala da vida. E é o tempo todo, né? A vida, ela, o tempo todo a gente vai vivendo os lutos, né? Um Uhum. luto de uma infância, para uma adolescência, da adolescência para uma vida adulta. Então, o luto, ele tá na vida. É que a gente não tem essa percepção. Falar do luto, geralmente, a gente pensa em morte. Mas como você disse, no início, o luto ele refere a perdas. Então, a perda de um emprego, o rompimento de um relacionamento, a perda de um pet, que a gente vai falar também, que é um luto não reconhecido. Então, o luto faz parte. Mas é importante que a gente amplie um pouco esse olhar para a perda realmente de alguém querido, que esse é o luto que a gente mais teme, É né? verdade, né? Mas antes da gente entrar com mais profundidade sobre esse assunto que é o luto, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, porque já são mais de 20 anos de experiência. Sim, eu me formei em psicologia em 2005. Aí fui desde lá eu clinico, né? Então eu atendo desde crianças até idosos. Fiz uma especialização em psicodrama, análise psicodramática, com um psiquiatra ainda vivo, Dr. Vitor Dias. Então eu fiz a especialização direto com ele, que foi assim um prazer, foi honroso, inclusive. E agora, assim, nos últimos anos, eu fui me interessando pelo tema luto, porque vai chegando na clínica, né? Não é um assunto, você passa para um outro profissional, porque realmente você Aham. não está preparado, mas como o próprio Vitor diz, você só vai, o seu paciente só vai até onde você foi. Então, um tema que começou a chegar e assim, ele vai entrando. É isso que eu ia até te perguntar, né? Como que você sentiu essa necessidade de abordar esse tema do luto? Então, foi relatos de alguns pacientes que passavam com você com uma consulta e aí acabava, né, tocando nesse assunto, porque com certeza muitas pessoas que sofrem, né, com ansiedade, entram em depressão. Sim, e a depressão do luto ela é diferente da depressão clínica, né? Nós entramos numa depressão porque tem ali um rompimento
né, da nossa rotina em relação àquela pessoa. Então, a depressão do luto, ela não é a mesma da depressão clínica. Então, a gente precisa diferenciar, inclusive. Porque, às vezes, o paciente, ele tá em luto, ele não tá depressivo. Então, assim, eu fui entrando em contato com esse tema por conta de clientes que vão chegando com o tema luto, e eu tenho, assim, medo de viver o próprio luto. Então, como é que a gente faz, né? Um psicólogo, ele não precisa necessariamente trabalhar com luto, mas como você disse, vem perdas e é luto, e É. causa um sofrimento. Então, não tem como fugir. Uma hora vai chegar. É, vai chegar para todos, né? E com certeza muitas pessoas não conseguem enfrentar, ainda mais quando, vamos primeiro falar, quando é um ente querido. Sim, aí o bicho pega, que eu falo, Aí o né? bicho E é pega. tão interessante que na nossa cultura, ai, não fala sobre a morte, né? Bate na mesa, né? Você bate 3 vezes, mas é uma coisa que você precisa conversar. E qual que é o melhor momento de conversar sobre a morte? Quando tá tudo bem. Porque quando ela está se aproximando, é muito mais difícil. Uhum. Então, nós precisamos incluir isso no almoço de domingo, nas conversas que parecem brincadeiras, mas não são. Porque um dia você vai precisar decidir coisas sobre você e talvez você não tenha condição. Então, se você não falou sobre aquilo, quem é que vai decidir? Quem é que vai, né? Até teve uma pauta que eu coloquei, que são as nossas diretrizes de vontade. Quem vai saber que você quer ser cremado, que você quer doar seus órgãos? A gente só sabe disso se a gente fala, né? É Nós, verdade, é a verdade. família, só sabe se isso é comentado, se isso é dito. É, Então, e nós por mais precisamos conversar. doloroso, é, e por mais doloroso que seja, né, esse momento, é uma coisa que você tem que discutir em vida ainda. Porque depois, na hora que Exatamente. acontece, todo mundo é pego de surpresa, né? É, tem alguns casos que a pessoa já está passando por algum procedimento hospitalar, Sim, né? Ou então já está internado, o médico já prepara a família, mas também acontece aqueles casos de acidente, que é uma morte repentina, que a repentina. pessoa está ali viva, com saúde, tá com a vida dela assim trabalhando, estudando e de repente acontece. Que é uma das mortes mais difíceis de É. trabalhar o luto. Porque esse processo do adoecimento, ele é um luto antecipatório. Não é que nós estamos nos preparando, mas você tem tempo para algumas coisas nesse processo do luto antecipatório. De reatar laços, fortalecer, de desatar nós. Então, assim, nós precisamos olhar isso como uma coisa muito importante. Porque às vezes você está brigado com alguém, às vezes você quer falar coisas que você não teve tempo de dizer, e esse processo ele é riquíssimo. Embora nós, né? Ah, eu prefiro morrer dormindo. E você prefere, mas como que é para aquela pessoa acordar do lado de alguém Pois é, morto, né? nossa, imagina. Sem ter tempo, às vezes, de reparar muitas coisas. Então, esse processo se chama luto antecipatório. E ele é importante para isso, para rever coisas, inclusive, talvez, né, para dar suas diretrizes de vontade. É muito importante, eu acho que a família, ela se sente honrada, né, e em homenagear aquela pessoa com as suas vontades também. Eu acho que depois que eu comecei a estudar o luto, eu vou vendo o luto, inclusive a morte, né? Como algo até que tem beleza. Tem beleza nisso, né? Esse respeito, essas homenagens que podem ser feitas baseado no que a pessoa gostaria. É bonito Uhum. de ver isso acontecer. E como que você consegue ajudar uma pessoa que às vezes ela não está entendendo que ela está passando pelo luto? Quando é por uma pessoa querida, ela entende que ela está sofrendo, que ela está num processo talvez depressivo, Sim, ansiosa. Tem muitas pessoas que às vezes até abandonam, né, a sua vida, o seu emprego, o contato com outras pessoas. Talvez seja mais fácil de você identificar. Não sei, me corrija se eu estiver errada. Mas quando se trata também de um outro assunto, de um outro aspecto, no caso que a gente estava falando sobre profissional, um emprego que você perdeu e que você estava muito apegada, que não estava preparada para aquilo. Então, como que uma pessoa consegue perceber que ela está passando pelo processo do luto? porque ela vai ter uma reação diante daquela perda, é uma reação de muita dor. Então você imagina, né? Você tem uma rotina no seu trabalho, na sua relação, de repente aquilo é rompido. Você tem a falta da rotina.
E aí você perde vontades, você tem sensações de desespero, você entra realmente em uma ansiedade, você tem uma dor que parece que rasga. É luto. Luto é tudo que se rompeu. E essa reação é chamada de luto. Então a gente vai clarear para o paciente: olha, não é um luto de morte, mas é um rompimento de algo que fazia parte e que você delegou maior tempo de vida, energia nessa relação, nesse trabalho, rompeu, perdeu. É luto. E os casos que você atende lá com seus pacientes, qual foi que te chamou mais atenção? Olha, eu acho que todos os lutos merecem essa atenção, porque cada caso é um caso. Então, assim, não tem um que me chamou mais atenção. Eu acho que todos são dolorosos. Por isso, Uhum. inclusive, aí a gente fala dos lutos não reconhecidos, né? Que é um luto pet, tamanha dor. O pet é família hoje em É, dia. com Eu certeza. tenho pets, eu fico pensando como é que eu vou lidar com essa perda, né? É. Claro, eu tô aí estudando, olhando para isso, mas todos os lutos, eles são difíceis, então não tem um que chame mais atenção. É o olhar daquela pessoa para aquela relação. É uma relação de afeto, tem luto. Aí, já que você tocou nesse assunto dos pets, realmente é um assunto que merece toda a atenção, porque tem pessoas que hoje em dia, elas criam, a maioria eu acredito, Sim, né, que quem gosta de animal de estimação cria o seu animalzinho como se fosse um filho. exatamente. Né? Então é difícil para você perder. Às vezes tem alguém na família que é mais apegado, ou um idoso, as crianças, acho que eles são mais sensíveis a isso, né? De repente você é muito apegado a um animalzinho de estimação e o animalzinho ele tem uma vida curta. Eu falo que o animal, né, ele é abençoado porque É, eles vieram ao mundo para dar amor, né? São inocentes, só que eles realmente têm uma vida muito curta. exato. E às vezes a pessoa perde esse animal que era o seu companheiro, que era de repente até você adquiriu um animal para te aliviar de algum problema já emocional Exato. que você tinha. E de repente você tem que lidar com essa situação de perder aquele animal. E aí vem novamente aquele problema emocional e de repente até mais intenso. É um luto e a gente olha, o animal ele é um amor incondicional. Ele é perto desse amor incondicional, porque ele tem a troca, você não precisa discutir relação com o pet, né? É. Muito pelo contrário, você chega, ele tá lá, ele te serve, você serve, é uma troca genuína. Então, o perder pet, ele pode até se tornar um luto complicado. Eu li um artigo que alguns tutores autorizavam a eutanásia e depois pensavam, inclusive, em suicídio, porque se sentiam muito culpados por ter tomado aquela decisão. Então, é um luto que merece um olhar de acolhimento, um olhar de respeito, porque é uma vida, Uhum. né? E Nossa. nós temos que tratar isso assim com todo cuidado. É uma relação importante para aquela pessoa. Então, toda relação importante com significados, ela vai se tornar um luto E o na luto perda. geralmente, isso que eu ia falar também da culpa. Né? Nós falamos do pet, mas isso pode acontecer em qualquer situação. Pode ser alguém da Pode. família, pode ser, né, um familiar, um amigo, enfim, mas de repente você tem um sentimento de culpa, ou por ter não tá tão presente na vida da pessoa, ou porque você acha que poderia ter feito melhor. Como que você consegue ajudar uma pessoa que tá não depressiva, mas está se sentindo muito culpada? E ela tá refletindo isso para a vida dela, porque é uma maneira Sim. negativa. E é natural a gente achar que poderia ter feito mais. Sempre é. A gente entra naquela fantasia, e se eu tivesse levado antes para o médico quando sentiu uma dor? E se eu tivesse ficado em casa? E se eu não tivesse isso? O "e se", né, que é um aspecto aí da ansiedade, ele vai vir. Porque a gente realmente se cobra quando a gente perde. A gente queria ter tido mais tempo. É. Só que a gente não aproveita o tempo que a gente tem. A gente está sempre correndo, a gente está sempre deixando para depois. Quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. Tem um livro que é o meu livro de cabeceira, que é da doutora Ana Cláudia, que ele chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então é um livro assim que você olha, como assim a morte é um dia que vale a pena viver? Ela só vale a pena viver porque você viveu
os seus melhores momentos com aquela pessoa. Então, você não vai ter do que se arrepender. Porque a morte ela vai chegar para mim, para você, para todo mundo. Então, para eu não me arrepender, eu preciso viver uma vida, né, de momentos. É estar presente. Eu vou almoçar com a minha mãe, mas eu fico no celular. Eu não estou presente. Né? Eu marco encontros, mas logo em seguida eu tenho outra coisa. Então, assim, eu não estou inteiro naquelas relações. Então, um jeito da gente não se arrepender e não sentir culpa é viver o que tem para viver. Isso a gente demora para aprender. É, né? Viver realmente intensamente, aproveitar os momentos que são únicos, né? Que, como você disse, hoje em dia, com essa tecnologia, as pessoas muito Não estão conectadas com inteiras. tudo, você vai almoçar um almoço de família, tá cada um ali com o seu celular, vendo alguma coisa, não tem mais aquele bate-papo, aquela conversa saudável, perguntar como é Exatamente. que foi seu dia, e isso faz toda a diferença. Acho que a gente tem que parar um pouquinho e tentar refletir sobre isso, né? E buscar esses laços sentimentais numa conversa de Exato. amigos, numa conversa em família, para você não se sentir tão culpado. A culpa ela vem porque você acha que faltou fazer algo. Então, assim, é claro que a gente tem nossa vida, nosso trabalho, a gente também precisa colocar isso aí, né, na mesa. Só que a gente também pode reverter a situação mudando o olhar. Não é? Eu não posso estar todos os fins de semana com a minha família, eles moram longe, mas quando eu estou. De verdade, De né? verdade. Isso é viver momentos, isso é o que vai ficar. Até tem uma pergunta, acho que o Mário Sérgio Cortella fala, como é que você quer ser lembrado quando você morrer? Uhum. Porque é isso que a gente vai deixar. Sim, as recordações, E os a momentos, lembrança a de quem a gente lembrança. é. Né? Às vezes você pergunta, o que você quer que lembrem de você? Né? Que, aquele cara chato. Tem gente que vai ter até um alívio, né? Ou É, né? aquela pessoa, né, que, poxa, que conversava, que me escutava, que Sim. estava presente. É isso que a gente vai deixar. Não tem outra coisa, não tem outra marca, né? É, Rico, pobre, negro, branco, todos vamos morrer. Então não é o seu status. No máximo você vai ter um cachorro melhor. Mas o resto é quem você foi. verdade. Eu sei que cada caso tem o seu particular, né? Sim. Cada pessoa demonstra, aceita de uma forma, reflete de uma forma diferente na vida dela, mas de uma forma geral, como que você pode dar um conselho para lidar com o luto? Não tem conselho para lidar com luto. Eu acho que a gente precisa aprender a encarar a morte como algo natural. E eu tô falando aqui não quer dizer que eu vou ser a pessoa mais tranquila, porque não vai, né? Eu estudo, eu leio, eu falo isso na minha terapia. Olha, várias sessões a pauta luto foi tema de terapia. E você pega uma estrada, né? Você se prepara para fazer uma trilha, mochila, coloca todos os mantimentos, só que a bolha no seu pé só vai dar quando você estiver lá. E você não tem como saber. Então, o que a gente pode fazer é começar a encarar a morte, né? E isso é muito cultural. Tem culturas que são preparadas para lidar com a finitude. Nós não somos, nós não falamos, nós não levamos crianças ao velório. E elas precisam, por exemplo, começar a participar, porque elas vão perder os avós, elas vão perder os tios, quando elas não perdem os pais. Uhum. Então, acho que a gente precisa começar a encarar a morte como algo natural, embora traga dor. Naturalizar não quer dizer não sofrer, Sim. quer dizer falar sobre, se preparar dentro do possível. Uhum. É porque essa é a única certeza que todos nós temos, né? Exatamente, é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer para todo mundo. E Uhum. isso que você falou, né, da morte repentina, ela pode levar a pessoa a um luto complicado. O que que é um luto complicado? É um luto prolongado, é um luto onde a pessoa não consegue começar a retomar as coisas da vida, embora vai ter uma mudança de rotina, uma nova adaptação. Então, isso pode tornar o luto muito mais complicado, porque você não está vivendo o antecipatório. Uhum. Então, é muito perigoso nesse sentido. E o luto antecipatório, você vai entendendo, né? Por exemplo, um diagnóstico de uma doença difícil
já começa ali um luto antecipatório. Uhum. E a gente até fala, ai, mas eu rezei tanto. Que bom, porque a fé ela ajuda muito para quem está vivendo o luto. Só que, independente de fé, a morte chega, né? Vai chegar, Vai por cada chegar um em um horário, em né? um Um horário. momento diferente, né? E a gente nunca sabe. Nunca sabe. E aí entra também, nós já falamos da culpa, e entra o quê? O medo da morte. Exatamente. Tem pessoas que sofrem realmente muito com medo da morte. Exato, é o desconhecido. É o É o desconhecido. desconhecido. E aí é muito interessante que quando chega esse medo, eu sempre pergunto: de que parte você tem medo da morte? E aí a gente vai explorar, e tenho medo de ser enterrado vivo, tenho medo do que vai acontecer depois, né? Aí as religiões ajudam muito. Se a gente tem uma crença, é muito mais confortável. Então, de novo, como é que eu lido com o medo da morte? Falando sobre a morte. Não tem como, né? Não tem Não tem, escapatória, né? não Tem tem que como falar sobre a fugir, morte. porque ela vai chegar. Uhum. Né? E outra coisa, não adianta também a gente ficar pensando, aí gera uma ansiedade de como vai ser, de como. Porque você tá perdendo o momento presente. Inclusive, isso numa relação com uma pessoa adoecida. Se você tá com ela sabendo que uma hora ela vai embora, se você ficar pensando na hora que ela for embora, você perde a oportunidade de estar presente com ela enquanto ela ainda está ali. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar rever, esses conceitos, esses medos. O medo, ele só é sanado quando a gente enfrenta. É. E é isso, às vezes você precisa de ajuda de um profissional mesmo. Sim. É, porque isso que eu ia falar. Tem algumas pessoas que, de repente, por mais que é doloroso, porque cada um demonstra de uma Sim. forma, isso não quer dizer que ela não está sentindo. A Não. gente falou, cada um demonstra, né? Tem pessoas que choram, tem pessoas que se fecham, outras conseguem manter a sua vida, mas só ela sabe o que ela está passando Isso. por Isso. O dentro. luto, ele é particular, é É, singular. Cada um vai viver de um jeito. é particular. Mas aí, como que uma pessoa que não consegue? Tem gente que não consegue. Tem uns que não, tudo bem, eu estou entendendo o meu problema, vou procurar tentar buscar memórias boas da relação que eu tive com essa pessoa, vou sempre lembrar dela com carinho, com amor, mas vou seguir minha vida. Agora, tem outros que realmente param a vida. É que aí é o luto mais complicado mesmo, né? E essa pessoa provavelmente ela vai precisar de uma ajuda profissional para poder elaborar o luto. E tem Uhum, pessoas que realmente, quando eles já têm uma consciência, é mais espiritualizado, eles vão lidar com a morte de um jeito diferente. Vão sofrer e muito, uhum. mas vão lidar, vão seguir. E Então, aí é quando entra essa parte que você trabalha a dramatização. isso, eu tô com um projeto que se chama é uma vivência psicodramática com o tema Quem sou eu sem você? Então eu reúno um grupo de pessoas para falar do tema luto. E o que que me chama muita atenção e encanta, porque ali as pessoas têm o espaço para falar. Que o que acontece quando alguém morre? A pessoa quer falar, às vezes quer contar como achou, como foi, repetidas vezes. E até tinha uma pessoa lá, esse fim de semana, inclusive eu fiz a vivência, e falou: eu também era assim. Então eu só comecei a dar ouvidos quando eu precisei falar. Porque as pessoas, inclusive, não sabem o que falar. Então elas não vão te visitar porque elas não têm o que te falar. Não vão no velório porque não têm o que te falar. E, gente, não tem o que falar. Aliás, às vezes é melhor ficar É, quieto pois é, né? do que falar. Que é um momento. Ai, É. morreu, mas com 90 anos. Mas não foi a sua Nossa, mãe que é. morreu com Pois 90 é, anos. Então a é. gente tem que ter muito cuidado. Porque para cada um, a perda é 100% daquela pessoa. A pessoa nunca mais vai ter uma. E é interessante fazer essa terapia assim com outras pessoas que também têm os mesmos medos, os mesmos bloqueios, Exato. né? Porque você consegue se identificar, Compartilhar também. Eu acho que o mais compartilhar. bonito de tudo é o compartilhar. Nessa vivência, as pessoas falam, são ouvidas. Então, assim, e percebe que aquela dor também é vivida por outra pessoa, não da mesma forma, mas todas têm, né, esse momento ali, então contribui. É muito Uhum. bonito de ver. Que é o grupo se fortalece por si só, né? Sim. E aí os temas são variados, por mais que você está falando
do luto. O foco é o luto. Mas aí você está falando não só quando você perde uma pessoa, mas também quando você vai, igual a gente comentou agora, né? De ir no velório não saber o que falar, não saber Exatamente. como usar as palavras de uma forma que conforte a pessoa. Sim. Então, são vários os temas Na abordados dentro do verdade, luto. lá a gente fala sobre o luto, mas acaba que vem as histórias, as pessoas contando, né? Ai, todo dia eu recebo uma carinha, bom dia, de feliz e eu não tô feliz, não É, quero ser feliz. Ou recebe uma visita e alguém fala: olha, eu vim aqui, mas não é para você chorar. Então as pessoas elas ficam muito perdidas. Ninguém está preparado, né? Então, assim, tem coisas, eu acho que eu penso, né? E a partir das experiências vividas, vai lá, dá um abraço, segura na mão, às vezes você nem precisa falar nada, né? Só de você nada. abraçar Só de ali, você estar oferecer o seu ali. ombro, tá presente. É, só de você estar ali, você não precisa falar nada, porque não tem o que falar. Nada vai trazer a pessoa de volta. Eu lembro de uma experiência que eu tive com uma querida que eu conheci aí no congresso e ela perdeu a mãe. E eu liguei para ela e falei: o que que você está precisando? Ela falou: da minha mãe. Eu fiquei sem palavras, porque eu não ia poder trazer a mãe dela de volta. E olha que eu já tinha, inclusive, estudado sobre isso. E o que eu falei: olha, eu sinto muito não poder atender o seu desejo, mas eu estou aqui para você falar o que você quiser. E Uhum. assim, a gente se vinculou, até hoje a gente tem um contato, mas olha só, a gente é pego de surpresa. Você vai trazer É, a mãe dela? Não, não vai. não. Então, não precisa pensar no que falar, só esteja ali, só esteja presente. Às vezes ela tá precisando de alguém que vai ouvir o que ela tem para falar. E às vezes a pessoa em luto, ela perde muito, né, das referências de como agir. Às vezes a gente pode ajudar depois que passa essa fase do velório, que ali ainda tá tudo muito intenso, né? Sim, Vai lá, oferece para fazer uma comida, para ir no mercado, para é, ajudar nas coisas práticas. Isso é estar presente. Às sim, vezes isso é muito mais valioso do que qualquer coisa que você disser. é porque a presença, né, que a gente tá falando de você estar presente na vida dessa pessoa, não é só no dia do Não. velório, do Aliás, enterro, o vazio vem depois. depois, porque às vezes a pessoa é pega de surpresa Sim. e ela tá tão anestesiada com aquilo que tá vivendo naquele momento que ela não tá sentindo. Começa a Não. sentir alguns dias depois, Porque alguns meses ali depois. tem uma emoção É, acontecendo. Você está sendo abraçado, você está ouvindo palavras. Na hora que aquilo acaba, é que vem o vazio. É a hora mais importante de estar perto. E assim, ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, assim, a gente não precisa formalizar nada, né? uhum. Liguei para saber se eu posso te ajudar em alguma coisa da atividade das suas casas. Se você precisa que eu pague uma conta, que eu te leve, te busque, que eu vá no mercado, que eu esteja aí com você. É isso. É Né? Ser verdade. presente é isso. Bom, nós temos algumas fotos, Rodrigo. Será que dá para a gente rolar? Porque teve agora, recentemente, você realizou uma terapia dessa sobre a vivência. Isso. E aí nós vamos acompanhar, então, aqui no nosso telão, para a gente entender um pouco mais como que é a dinâmica. E aí, se você puder ir narrando, e explicando, Tá. né? Nesse caso aí, tem as fitinhas. Essa é uma finalização aí que eu faço da vivência, onde a gente pode ressignificar os laços. Então, Hum, qual que é a proposta, né? Que a gente desate alguns nós que ficou com aquela relação e que a gente fortaleça laços, porque o vínculo ele permanece com o que foi internalizado da pessoa dentro de você. Então, assim, é um jeito simbólico da gente rever coisas que também nos fortaleceram, que são importantes de olhar. Não só a perda, mas os ganhos que aquela pessoa deixou enquanto vida. Isso fica para sempre, sim, né? com Então, certeza. Ali as aí as pessoas fitinhas. construindo, né? Aí você coloca o pessoal que está ali, nesse caso da Isso. vivência, para eles trabalharem Trabalharem as com as fitas fitas. que simbolizam as relações aí, o que Aham. fortaleceu daquela relação, tá? Lá é um espaço pequeno, então às vezes eu coloco que as vagas são limitadas, mas as pessoas acham que é realmente para chamar pessoas, mas não. Lá é um espaço e precisa ser menor, né? Para ser É. acolhedor, para todo mundo ter fala, ter escuta. Então, essa foi a primeira, hoje eu estou na terceira. Ah, legal. Ali você Aí é um fazendo momento de dramatização, né? Que a gente coloca a pessoa para responder a pergunta: quem sou eu sem você?
E aí tô amparando uma Sim, quem sou eu comunidade. sem Quem sou? você? É o nome da vivência. Pra Aí as gente. fitinhas, cada um vai tirando as fitinhas. Isso, cada um corta um pedaço, simbolizando o tamanho daquela relação. Por exemplo, o branco, essa pessoa me trouxe paz, né? Ah, O as cores roxo, também essa vão pessoa. refletir no Isso, sentimento. essa pessoa me trouxe a representação da espiritualidade forte. Então, cada cor de fita tem uma proposta de Aham. vínculo baseado naquela relação. Então, você vai escolhendo os tamanhos. E aí, não posso contar a surpresa, mas você sai ali com uma ressignificação, né? E Uhum. consegue olhar de uma forma diferente para a relação que foi rompida pelo luto. Sim, sim. Muito legal. Aí é um outro É, ângulo, essa né? aconteceu sábado, foi bem bonita Essa foi a essa. mais recente, né? Foi bem bonita essa vivência, um grupo bem assim integrado, né? Aham. Entre eles foi muito bom. Foi muito bom, né? É, Tem até o vídeo que mostra o espaço. Aí se dá para soltar sem áudio? Ele? Será que dá? É. Não, se não não tiver o vídeo, lembro. é. Não, tudo bem, a gente vai com as fotos que já deu para entender. Agora, falando um pouquinho mais sobre dramatização. Quando Sim, você fala em dramatização, você já imagina o quê? Teatro, isso, novela, né? Alguém ali encenando sim. uma cena, né? Um personagem. E como que é feita essa dramatização dentro da psicologia tratando do luto? A gente, na clínica bipessoal, que é o paciente, né, eu, sem ser o grupo ali, a gente pode, olha, o que que você acha que você gostaria de ter dito e não disse, Uhum, né? Imagina que aquela pessoa tá ali, escolhe uma almofada para representar e fale para aquela pessoa. Então a gente é poder, né, falar o que não dar mais para ser dito no pessoal. E aí, às vezes, quando o paciente não consegue, o terapeuta entra no papel do paciente e fala por ele uhum, e volta para o paciente: é assim que você gostaria, tem mais coisas que você queria ter dito. Então, a gente uhum. faz, são técnicas que a gente usa para poder trazer essa relação para o setting terapêutico e ir trabalhando todas as emoções que aparecem ali. É, Né? algumas pessoas devem se sentir com vergonha, né? Um pouco tímidas, e aí de Sim. repente uma vai chamando a outra. Isso, na verdade, no bipessoal, quem faz é o terapeuta. Então, se a gente Uhum. percebe que o paciente não dá conta, a gente faz por ele. A gente toma o papel do paciente e faz a cena. E flui super bem, é muito bonito, vem uma carga de emoção muito grande. A gente pode ressignificar várias coisas através da dramatização. E Uhum. não é uma dramatização ensaiada. Na verdade, a proposta do psicodrama é trazer espontaneidade, que é o que falta, né? A falta de espontaneidade gera doença mental, gera ansiedade. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo espontaneidade. A Uhum. proposta da terapia psicodramática é resgatar a espontaneidade e criatividade. Nesse caso, das fotos que nós acompanhamos agora, estava ali um grupo, né, de pessoas. Sim. Aí, como que você, porque você, além de fazer esse trabalho, que deve acontecer Uhum. durante um certo período, né, você Sim, deve dar um intervalo de um encontro ao outro, sim. mas também tem o dia a dia, que aí você atende o paciente e aí, consequentemente, ele já está, né, se consultando com você e aí você convida também para participar deste Convido, outro evento, que é o convido. coletivo, para ele Sim, se sentir confortável ou não, ver se a pessoa quer participar ou não. exato. Tem pacientes que eu identifico ali que seria muito interessante levar o tema para o grupo e vem pessoas aleatórias também, né? E Uhum, dali a pessoa ou pode fazer uma terapia se ela quiser ou não, ou aquilo ali para ela já encaixou, já ressignificou, né? A proposta realmente é que ela possa refletir sobre isso e de alguma forma trazer o luto de forma mais saudável para a vida. sim. Né? É realmente, né? Tem algumas pessoas que às vezes você conversando, sabendo, ouvindo o problema de outras, as dificuldades, os bloqueios, você consegue se identificar e Sim. se libertar um pouco disso. Pode falar dessa maneira? Se libertar um pouco do luto? Se é que você Sim, acha que é aquele negócio, tem o luto saudável? tem. O luto saudável é o luto que você vai sentir dor, né? Inclusive, uma das sensações do luto é o desespero, é a sensação de entorpecimento, né? Mudou, o presumido da vida mudou. Então, assim, tem até um autor que fala que luto é o preço que se paga pelo amor e compromisso. Então, todo amor de relação vai, toda relação com muito amor, de significados, ela vai trazer o luto. Né? Então, Uhum, assim,
ele é saudável quando eu consigo seguir a minha vida né, continuar. Ele não é Uhum. saudável quando eu paraliso, quando eu não elaboro, quando eu não aceito. Aí sim a Uhum. gente está diante de um luto complicado. Mas o luto ele é saudável a partir do momento que você encara aquilo. E não é não chorar, não ficar triste, ai, sou forte. O que é ser forte? Para mim, ser forte é chorar junto, É, é falar, isso é ser forte. É abrir ali, né? É se mostrar vulnerável, porque a gente é. sim. Entender que você está passando por esse processo, porque você fala de se colocar forte, mas ninguém consegue ficar forte 100% se é que essa, que ele, de repente, a imagem que ele quer passar, né? Uma pessoa, não, eu tenho que ser forte porque eu tenho meus filhos, de repente você perde um marido, você perde um avô, né? O seu pai, enfim. Exatamente. E você, não, eu tenho que me manter forte porque eu tenho que ajudar minha família, só que uma hora você desaba. Então aí a pergunta é: o que é ser forte? É. O que é Vamos ser rever esse forte? conceito de fortaleza, né? Ah, eu Uhum. não posso chorar na frente dos meus filhos. Por quê? Os seus filhos, eles têm que chorar. Vocês precisam chorar. Aliás, o luto guardado embaixo do tapete bate na porta um dia. E O pode fato vir vem com uma tudo, pancada, vem né? com tudo. É um luto não trabalhado, né? Às vezes a É. pessoa vai levando, de repente começa a sentir uma ansiedade, as coisas começam a perder, né, o controle. Olha, eu não me pertenço mais. Aí você vai ver, é um luto. É um luto que não foi trabalhado. Então, chorar é importante, chorar junto, mais importante ainda, porque a sua mãe sente que não está sozinha quando o filho chora. O filho sente que não está sozinho quando vê a mãe chorar, porque a gente só se ajuda assim, É, porque nos você vai se permitindo, identificar, sim, né? Vai ver que a pessoa exatamente. também sofre como você, né? Então Porque não dá. todo mundo sofre, não tem. O Sofre, é bichinho sofre, inevitável. né? Sofre. É, os animais ficam depressivos E também eles quando não têm um perdem o dono. cognitivo para elaborar luto, eles sentem a falta daquela presença. Então, É todo difícil, mundo. né? Mas aí a Exatamente. gente vamos agora falar, porque quando a gente fala de luto, isso não tem uma idade certa, né? Não. Pela lei da vida, a gente imagina o quê? Não, olha, eu vou Exatamente. nascer, eu vou crescer, estudar, depois vou casar, vou construir uma família e só vou morrer quando eu for velhinho. Mas a vida prega peças. Exato. E às vezes você é uma mãe que fala, não, o meu filho que vai me enterrar. Não, você, uma mãe, acaba enterrando um Exato. filho. E isso realmente pode acontecer a qualquer momento da vida. Mas como preparar uma pessoa, que a gente já está falando isso desde o início, porque a pessoa pronta, pronta nunca vai se sentir completamente, Não. né? Apesar de ser um assunto que é inevitável. Mas vamos falar um pouquinho sobre a velhice também? Né, sobre esse processo do envelhecimento, como você lida com isso, por mais que você sabe que uma hora vai chegar, com certeza você já deve ter pego alguns pacientes relatando alguns casos que cuida de repente dos seus pais, dos seus avós e que sabem que eles estão passando por um processo, tem que se desligar daquilo, mas não sabe como enfrentar durante esse processo, que você não sabe quanto tempo vai ser. Não. E aí, falando disso, a gente aproveita o momento que a gente tem com essa pessoa. Todo momento ele é precioso e é único. Uhum. O envelhecer aí é muito individual, né? A gente tem que se preparar para envelhecer. É isso que você falou, a morte, ela não chega independente da idade. O presumido é que se chegue, né, quando a gente envelhece. E a gente precisa se preparar. E o que é se preparar, né? Aí entra uma área que nem é minha, mas que a gente ouve, é ter uma boa alimentação, é praticar atividade, é cuidar do seu corpo para que você chegue na velhice um pouco melhor. Isso também não garante que você não vai adoecer, né? Inclusive, tem paciente que fala: Nossa, mas eu comia direitinho, mas eu fazia atividade física e de repente eu tive uma doença. A Uhum. gente está sujeito, né? Até porque o nosso corpo vai falhar um dia. De 9 entre 10 pessoas, uma vai ter uma morte súbita, os outros vão adoecer. Porque faz parte do processo natural da vida. A qualidade de vida evita muitas coisas. Que você tenha mais força para lidar com aquela doença, que seu corpo resista mais a algumas questões, mas a morte vai chegar. Então a gente precisa se preparar para envelhecer para não depender do outro, né? Uhum. Dar trabalho a gente vai dar, porque a gente sempre deu trabalho, né? É, pois é, né? E Quem aí, nunca? a doutora Ana até fala assim: é muito gostoso cuidar de alguém que você vai lá, às vezes precisa trocar uma fralda, dar comida e a pessoa te agradece.
E a pessoa olha aquilo como uma bênção, não que fica, não quero dar trabalho, que não sei o quê. A gente vai precisar do outro, a gente nasce precisando do outro. Se você nasce, você precisa de uma mãe, de um pai. Então, não somos dependentes. Ninguém é Não autossuficiente. é. A gente só precisa lidar melhor com isso em outras situações. Mas a velhice vai chegar. E na psicologia, e na minha experiência, e nas falas que eu escuto, o que melhora a nossa vida na velhice? As relações que a gente constituiu durante toda a vida. Você ter amigos, né? Você tem com quem contar. Isso é o que traz sentido para a vida. As boas relações, porque a gente é isso. A gente Moreno até fala que a gente adoece e fica saudável nas relações. Então a gente precisa de boas relações para envelhecer. Não adianta fugir muito, né? O importante é aquilo que a gente já mencionou, independente se você está sofrendo, passando por um luto por uma pessoa querida, ou no seu trabalho, ou numa situação, ou por um animal de estimação, é viver É intensamente viver cada sem momento. ficar sofrendo antecipado, né? Porque senão você para de viver. Exatamente. A gente precisa trabalhar essa questão, viver o momento presente. É uma dificuldade imensa hoje em dia, porque o nosso mundo é imediato. A rede social, né, tem influenciado de forma significativa e ruim nessa questão de ansiedade. Então, a gente não se prepara para viver o momento. A gente tá lá, você tá aqui, você tá rolando telas, né? Tenta fazer Sim. um pouco ao contrário, né? Ficar presente ali, estudar algo que vai trazer benefício para você, para sua família, conteúdos, né? Conteúdo qualificado, porque as redes Exatamente. sociais, hoje em dia, podemos dizer que é bom, tem um lado bom e tem um lado ruim, como tudo na vida, né? Porque Exatamente. através da tecnologia você consegue ampliar os seus conhecimentos, fica mais fácil para você estudar sobre qualquer tipo de assunto, A parte boa, né? né? A parte boa, que você pode usar isso para instruir. Mas, em compensação, tem essa parte que é o negativo, que você só fica vendo o quê? Ostentação. E Exatamente. ninguém vive só aquele momento de, De né, glória. de Na glória. verdade, a internet, né, as redes sociais é mundo editado. É, Mundo editado. Então a gente precisa se apropriar mais do presente, do que eu tenho, do momento. Isso garante uma velhice melhor. E com boas relações, para alguém ir lá te visitar, se não for cuidar, para é, você ter com quem conversar, para você jogar seu xadrez ali, fazer seu tricô, para você fazer um chá da tarde, né? é verdade. Ô, Jana, mas a gente tá falando, né, várias vezes mais focado em perder alguém, uma pessoa Sim. querida. Mas vamos agora então falar sobre o pessoal. Hum. Né? Tanto na área profissional, ou de repente você. Quando a gente fala de pessoal, pode ser tanta coisa, né? Pode ser Sim, uma casa que você morava e você teve que sair de lá, sim. né? Uma cidade que você precisou por necessidade, ou porque tem que estar próximo de alguém que está precisando de você naquele momento e Exato. você precisou abandonar, mas você está vivendo o luto daquilo. Sim. Né? E é mais difícil quando é alguma coisa assim, podemos dizer material ou sentimental, por uma pessoa que não seja Acho, humana, por um objeto, por uma situação. eu acho que depende muito da relação daquela pessoa com a cidade, né, com o trabalho. Vai depender, porque tem pessoas, por exemplo, que têm o luto por morte e elas lidam bem, porque às vezes não era aquela relação tão próxima, tão afetiva. Era uma relação assim de importância, mas não com o peso que tinha às vezes um trabalho, né, uma relação com amigo. Então depende muito da importância e do significado disso para a pessoa, Uhum. né? Não dá para a gente pôr peso. A gente É. precisa avaliar. Cada caso sempre vai ser um caso. É muito pessoal, né? Porque de repente o que para mim não tem tanta importância, para você, nossa, é a coisa mais importante do Exatamente. Eu mundo. já ouvi pessoas falar que sofriam muito mais pela perda do cachorro do que pela perda de um ente querido. Que às vezes não tem tanta proximidade, né? Agora o Exatamente. cachorro já faz parte da família. E tem que ver o que aquele cachorro foi colocado no lugar ali. Então É. depende muito, não dá pra gente avaliar, né? A E gente nessa precisa área ouvir. profissional, quando você, né, é desligado de uma empresa e você não esperava aquilo, né?
Tem pessoas que às vezes já sentem alguns sinais, já se preparam, outras não, fica ali, né? Já está no emprego há muito Sim, tempo e pode acontecer. Tem pessoas que às vezes trabalham mais de 30 anos na mesma empresa e de exatamente. repente é desligado. E isso é muito chocante. É, teve uma compensação ali muito grande nesse trabalho que fez com que ele fosse a coisa mais importante da sua vida. Vamos rever, porque Uhum. na empresa você é um número. Pois é. Na sua Às- casa você é pai, você é esposo, você é filho. Na empresa você é número. Nossa, mas como que uma pessoa, eu sei, eu tô entendendo completamente isso que você tá falando, realmente, que se colocar como humano em primeiro lugar, né? Exatamente. Porque a empresa, ela vai, você dedicou a sua vida, você se sente um pouco injustiçado, né? É, Que dê aí esse você tá exemplo. só investindo no seu papel profissional. É. E eu vou te falar que as maiores faltas de um processo de psicoterapia não é o brinquedo que eu não ganhei, é o tempo que o meu pai não me deu, Uhum. É, isso é ou minha mãe. forte. Ou minha mãe, isso é Não muito é o forte, dinheiro, hein? Muito forte para se pensar mais uma vez. não é o dinheiro. Não é o dinheiro. E o que vai ficar quando você for embora é as memórias. O resto as pessoas vão brigar, né? Bom, dinheiro é uma coisa que a gente precisa, Precisa para com sobreviver, certeza. né? Mas você não pode colocar como prioridade na sua É, vida. mas não é ele que preenche os vazios. Sim, sim. Mas aí a gente, né, por mais que sabe que realmente tem que colocar o pessoal, eu penso assim, porque eu vejo, já aconteceu de pessoas próximas serem desligadas da sua função, da sua Sim, empresa, e elas ficarem realmente muito depressivas, sem vontade de se reerguer, porque leva um certo tempo, realmente, com né? Falar para a certeza. pessoa, ah, não, eu não vou sentir, eu estou preparada. Nunca ninguém está preparado para uma Não, situação e você dessa. também não vai deixar de sofrer, não vai ficar triste. Mas a vida tem muito mais do que isso. Uhum. E aí segue aquele conselho para você tentar se reerguer, você depois vai em busca de um outro trabalho, mas é o quê? Você ocupar a sua cabeça também. Isso é muito bom. É, Como você estava primeiro falando você sobre alimentação, sim, exercícios. ocupar a cabeça, ela é simbólico no sentido de eu preciso estar em movimento, mas eu preciso aprofundar por que que isso aconteceu, né? Qual a minha parte nisso também? Todo mundo tem a sua parte, Todo né? mundo tem, todo mundo tem a sua parte. Tem a sua Claro que porcentagem ali. nesses contextos aí de trabalho, tem uma. Às vezes a empresa não tá, né, não tá bem das pernas, enfim, tem várias questões. Mas a gente sempre tem a nossa parte, né? Sim, com certeza. E quando que uma pessoa consegue identificar que ela está precisando de uma ajuda de um profissional? Quando ela não tá conseguindo lidar com algumas coisas sozinha, quando ela tá substituindo uma coisa pela outra. Como assim? Né? Como... Ah, eu trabalhava muito, agora eu vou no excesso para academia, os excessos, né? Então, assim, eu Hum, substituo um vazio com outro. A gente precisa entrar no vazio. O vazio faz parte do processo de elaboração, do entendimento, do porquê que isso aconteceu, né? E o que eu aceitei também para ficar tanto tempo naquele lugar. Enfim, a gente precisa olhar tudo o que está por trás de uma decisão aí, de uma empresa ou até sua mesmo. Isso é muito relativo. Tem pessoas que já logo de imediato já percebem, né, que estão passando por isso, mas tem outras que demoram um certo tempo para procurar ajuda de um profissional. Às vezes fica resistindo um É, até pouco. porque, infelizmente, ainda tem um estigma de que psicólogo é para loucos, né? Ou eu não preciso disso. Isso tem mudado bastante e quem vai no psicólogo quer viver bem, quer ter Uhum. uma vida saudável, quer aprender a se posicionar. E aí até a gente entra numa coisa que as pessoas trabalham muito. Quantos nãos você disse para você? E quantos sims você disse para algo que você não queria? E a gente entra muito nessa questão de trabalho. Hoje em dia, as empresas estão muito perversas, né? Para você se manter ali, você faz reunião depois do seu horário, você atende no seu WhatsApp pessoal, Sim, você leva trabalho para você casa, leva né? trabalho para casa. É Enfim, tem verdade, é muitas coisas verdade. aí que a gente precisa aprender a olhar até para sair desse lugar também, né? É, e hoje em dia, como você falou, né?
essas pessoas que ainda acham que o psicólogo é coisa de louco, isso já está muito no passado. Ainda bem. Né? Porque hoje em dia, com a modernidade, com o avanço das informações, então o Exatamente. psicólogo, ele atende tanto na clínica como atende na empresa, Exato. né? Nós estávamos até recentemente vendo alguns índices, né, de notícia de número de afastamento no trabalho por causa de transtornos mentais. As pressões, né? As pressões, o excesso de trabalho, o trabalho que você leva para casa. Então, realmente, aí que entra o trabalho do psicólogo. Exatamente. Então, tem psicólogo na área do esporte, na área da Tem. empresa, em todas as áreas tem o trabalho do psicólogo, que é Porque muito importante. se você não tiver uma boa saúde mental, nada funciona. Nada funciona. Então a gente precisa olhar a saúde mental como se fosse aí uma diabetes, né? Eu já vi vários exemplos disso. Se você tem que tomar, por exemplo, o preconceito com a medicação. Se você tem que tomar remédio para diabetes todo dia, por que você não pode tomar um remédio para ansiedade se aquilo está te causando sofrimento, né? Tem a ideia de dependência. Isso é muito leigo. A gente precisa desmistificar toda essa questão, inclusive medicamentosa, terapêutica, né? E pensar que eu só quero ficar bem. E se para ficar bem o preço é esse, né? O olhar preconceituoso do outro, vamos aprender a falar não, né? A se olhar com cuidado, com amor, com todo o respeito que talvez você teria pelo outro e não tem para si mesmo. E aí no luto também, respeitar o seu tempo, o seu momento, né? Teve uma pessoa que falou assim: falam para mim que já deu de sofrer. Quem é que tem essa noção por você? É, Né? não tem cabimento, né? Tem uma coisa muito Exatamente. deselegante e muito, eu acho que falta de um sentimento ali, né? Uma empatia pela Falta pessoa. senso, Senso, falta exatamente. compaixão. Porque a empatia é eu me colocar no lugar do outro. E isso é impossível. Agora, eu ter compaixão, eu olhar com sensibilidade para aquilo que a pessoa está vivendo, isso é muito digno. Eu fui numa palestra da doutora Ana Cláudia, ela falou assim: se você viu uma pessoa que perdeu um filho, você chega em casa, você abraça, beija o seu filho, fala que quer ali por perto, você não entendeu nada. Porque não é sobre você, é sobre a dor do outro, não é sobre a sua. Nossa, muito bom, hein? Para você pensar aí na sua casa. Jana, olha, a conversa tá tão boa e você viu como passa rápido, né? Verdade. Menina, dava para ficar aqui porque realmente é um tema que é importante. Tenho certeza que Sim. ajudou muitas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast. E aí eu gostaria de deixar agora esse espaço final para você deixar suas considerações finais, passar suas redes sociais para o pessoal também que gostou do nosso assunto, que está com dúvida, que quer, né, conversar com você. Fica à vontade. Então, a gente tem um grupo de psicólogos aqui em Guarulhos Guarulhos se chama Ato Psicologia, ATHO Psicologia. Então, eu publico algumas coisas lá. Inclusive, a gente está montando aí um ato psicodramático, eu e uma amiga psicóloga que é psicodramatista. Aí quero convidar vocês para ficar atento, porque são valores bem acessíveis e a gente vai trabalhar vários temas. A vivência que eu faço é um pouquinho diferente, então ela também acontece mais ou menos a cada 2 meses. Mas o ato psicodramático é uma vivência, assim. A gente vai jogar o tema e se você se identificar, eu convido você para participar. O próximo tema é. Eu acabei de falar aqui, mas eu esqueci. É quem sou. A Não tampa da encontrei a panela tampa da minha panela e agora o que que eu faço? Então eu tô convidando vocês para ficar lá na página, a gente vai divulgar quando estiver perto. Quero agradecer também a oportunidade de falar desse tema que realmente é um tema que as pessoas fogem, mas a gente não tem como fugir, né? A gente adia, a gente evita, mas uma hora a gente vai ter que lidar. Então, eu quero desejar muito sucesso, que é um espaço muito gostoso, muito acolhedor, e aqui falar sobre isso e com certeza sobre outras coisas que vão vir, sempre vai ter uma importância para cada um. Obrigada pela tarde eu agradável. que agradeço e com certeza, olha, eu vou deixar também depois tudo aqui na descrição do vídeo, os contatos da Jana, para você que tem interesse. Se você ainda não encontrou a tampa da sua panela, já fica aí a Vamos lá. oportunidade, né? Porque é o próximo assunto e também se você tem dúvidas ainda sobre o assunto do luto ou qualquer outro assunto, tenho certeza que a Jana vai te atender com todo o profissionalismo e carinho que ela sempre atendeu todas as clientes dela.
Parabéns, Obrigada. viu? Mais uma vez. E muito obrigado por você que ficou até agora aqui com a gente no nosso podcast. Olha, já vou pedir mais uma vez, compartilha esse projeto. Eu estou fazendo com muito carinho, estou recebendo sempre convidados muito especiais. São especialistas de diversas áreas que estão trazendo conteúdo qualificado para você. É muita informação. Essa é a nossa intenção aqui com o podcast, é levar informação para você e esclarecer todas as suas dúvidas. Inclusive, se você quiser deixar nos comentários algumas sugestões de pautas que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast Pauta em Destaque, vai ser um prazer. Se quiser indicar alguém para participar também, fiquem à vontade. Já compartilha, já segue aí nas redes sociais, tanto no TikTok, Instagram, Pauta em Destaque _podcast. Então, um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.